Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa, prazer imenso tê-los aqui e hoje poder falar com vocês durante esses 40 minutos. Mas antes da gente começar esse tratamento e falar sobre esse tema que é tão importante e que responsabilidade a minha falar de fé hoje, hein? Olha só que presente que a Liz me deu. Eu queria fazer um convite a todos vocês. Nós estamos agora com um estudo do Evangelho na casa, que acontece todas as sextas-feiras. Ele não exige um pré-requisito para inscrição. É um estudo sobre o Evangelho, é uma roda de conversa, portanto, é um estudo bem leve, não é um estudo muito engessado, não cobra da gente que a gente faça literaturas extensas, e ele começa toda sexta-feira às 19 horas. Tá? Então, esse era o meu convite, e agora a gente já vai começar a nossa palestra. Eu vou pedir para que vocês se sentem de forma bem confortável às cadeiras, já vamos fechando os nossos olhos, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial, nos conectando com o nosso Mestre Jesus, fazendo uma respiração bem profunda e bem suave. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, ser conosco hoje e sempre. Que o Senhor possa nos guiar e que a nossa fé seja aquela fé que não se perde diante das dificuldades, que a nossa fé não seja uma fé frágil e que nós possamos sempre acreditar na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Que a fé, a necessidade que se faz essencial possa tocar os nossos corações. E nós bendizemos a sua graça e a sua misericórdia hoje e sempre, Senhor. Que o Senhor possa hoje aqui, junto com a espiritualidade amiga, nos auxiliar nos estudos, na compreensão de tudo o que aqui for dito e se fazendo presente nas nossas vidas todos os dias, sendo essa fé que não se deixa abalar por nada. E que assim seja. Hoje, o tema proposto ainda estamos no Vinha de Luz, necessidade essencial, está contido no capítulo 45. Hoje nós vamos falar de fé e de necessidade. Essa fé que nos move, essa fé que faz com que nós estejamos todos aqui reunidos hoje, ou em outros dias, ou em outras crenças, ou em outras religiões. A fé que nos move, a fé que faz a gente levantar todos os dias e acreditar. E a gente começa com Lucas, e Lucas deixou isso escrito do capítulo 22 ao 32. Esse livro foi psicografado por Chico através de Emmanuel. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso foi dito por Jesus, e tomado de nota por Lucas, que era um dos seus discípulos. E o que será que Lucas quis trazer para a gente, dentro desse contexto, falando de tua fé, e para que ela não desfaleça? E eu extraí ainda desse capítulo, esse trecho, para que ele possa nos nortear diante desse estudo de hoje. Porque Simão tinha dito que iria até o final com Jesus. Simão disse isso a Jesus na ceia, na última ceia que Jesus fez, antes dele ser preso. E ele falou para o mestre: eu estou com o Senhor até o final, até a morte. São as palavras de Simão Pedro, que era um dos discípulos de Jesus.
e que foi trazido e colocado dentro desse contexto, porque talvez dos discípulos de Jesus é o que mais se assemelha a todos nós. Eu sempre falo de Simão Pedro. Eu gosto muito de Simão, porque eu me vejo muito nele. E eu acredito, de fato, que de todos os 12, ele é o que mais se assemelha a nós. É o que mais se parece conosco. E Jesus, na última ceia, falou sobre como seria a sua morte e que ele seria traído. Jesus já sabia de tudo. Já sabia que ia ser traído, por quem ia ser traído e de que forma isso ia acontecer. E a Simão Pedro disse: Pedro, Pedro, antes do cantar do galo, você terá me negado por 3 vezes. E de fato ele fez isso. Porque ele se deixou vacilar na sua fé. Mesmo ele sendo um discípulo fiel de Jesus, tendo acompanhado o mestre e participado de várias ações efetivas de Jesus. Defendeu, ficou perdido por um tempo, se viu diante de um dilema. Eu devo seguir esse homem que está dizendo que é Jesus? Ou eu devo continuar com a minha vida terrena, sendo esse pescador, esse marido, esse irmão, um possível pai? Mas ele entendeu a necessidade que se fazia de seguir o Cristo, mas depois que Cristo deu para ele uma prova. Prova essa que foi quando ele ficou por dias tentando pescar, pois havia barganhado uma quantia de impostos junto a Mateus, que depois se tornaria um dos seus amigos e um dos seguidores de Jesus. Então ele tinha que pagar. Ele realmente tinha que pagar porque ele já tinha mentido e feito ele fez uma espécie de acordo que ele não poderia cumprir. E aí Jesus aparece para ele na beira lá do rio, onde eles estavam pescando, e enche uma rede de peixe. E diz para ele: agora você pode puxar. E nesse momento ele se ajoelha nos pés de Jesus e se converte. Mas mesmo assim, na última ceia, ou seja, ele já tinha consciência, ele já seguia Jesus. Jesus fala para ele, né? Pedro, Pedro, antes do cantar do galo, você terá me negado por 3 vezes. Então, hoje, o convite que eu faço para a gente nessas reflexões é que a gente faça uma autoanálise da nossa fé. Como está a nossa fé hoje? Como a gente está diante da nossa fé? Será que a gente está com uma fé raciocinada? Será que a gente está com uma fé firme? Será que a gente está com uma fé descrente? Como será que está a nossa fé? Diante de tudo que o mundo tem nos oferecido, de tudo que a vida nos oferece todos os dias. A gente é convidado a testar a nossa fé todos os dias. Levantar já é um ato de fé, já é um ato de coragem. E aqui, já entrando um pouco mais, Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperavam as vantagens de caráter material, intercedeu junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos tais como a satisfação do corpo, a remuneração ou a consideração social. Quando Jesus convida Pedro para ser um dos seus discípulos, ele entende que ele era literalmente apegado a todas as questões que eram relacionadas ao campo material e físico, como todos nós. Seria um contrassenso da minha parte falar que só vivemos da alma. Não. O espírito tem que estar, sim, sempre sendo alimentado, cuidado,
Mas nesse plano físico, assim como os apóstolos, nós dependemos de questões materiais, essas para a nossa subsistência, que são os nossos trabalhos, são as nossas atividades. Mas isso não impede que a nossa fé seja o pilar. E por que o pilar? No começo dessa palestra, estava escrito: necessidade essencial. Fé essencial. A fé é quem nos nutre para sermos espíritos melhores. Ela não vai nos atrapalhar no cotidiano, muito pelo contrário, vai nos ajudar. E Pedro era falível porque ele tinha muito do material, mas tinha um coração bom, tanto que Jesus enxergou nele. E é isso que Lucas está querendo dizer aqui para nós. Jesus enxergou em Pedro, enxergou em Mateus, Tiago, Felipe, cada um com as suas particularidades. Mas Pedro, como eu disse e volto a dizer, talvez, eu arrisco a dizer que quase certeza, dos apóstolos era o que mais se assemelhava a nós, com as nossas fraquezas. Então quer dizer que se eu quiser ter um bom carro, uma casa, um bom trabalho, um bom estudo, ser letrado, capacitado, é fraqueza? Não. Mas é como a gente trabalha isso. De que forma a gente trabalha isso? Para que a fé de Pedro não vacilasse, Jesus intercedeu porque sabia que ele seria fraco. E ele tinha as necessidades dos recursos físicos, da satisfação do corpo, da remuneração, que é o dinheiro, e da consideração social. Que pode-se dizer assim, físico, recurso físico, essa busca constante que a gente tem de perfeição. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. E Deus dá para a gente exatamente o que a gente precisa. E volta e meia a gente está buscando algo que não é nosso por essência. Outro exemplo. Satisfação do corpo. De tudo que o mundo pode te oferecer. Das vezes que a gente deixa de fazer um culto no lar, ou de ir a uma igreja, ou de vir a uma casa espírita, ou de fazer qualquer movimento que seja pro espírito, para viver o que a matéria nos oferece, que o mundo nos oferece. A gente deixa, porque a gente barganha. Está errado? Não. Dinheiro. Todos nós somos, de forma indireta ou direta, escravos do dinheiro. A gente depende da moeda para sobreviver. Mas a gente tem que entender que o dinheiro tem que nos servir, e não a gente servir o dinheiro. Certa vez eu ouvi isso numa sala mediúnica, de um irmão desencarnado, e foi tão interessante, porque eu estou falando de uma entidade, de um espírito, que foi um escravo. E ele falou isso, vocês servem o dinheiro, mas na verdade o dinheiro é que tem que servir vocês. É isso que ele fala, quando ele quer trazer para Simão todo esse movimento para que ele entenda. E consideração social é a busca de notoriedade, de perfeição absoluta para que a gente seja notado, para que a gente tenha lá... Vamos falar de um jeito mais objetivo e real, trazendo para hoje. Quantas curtidas, quantos likes, quantas visualizações, aonde eu estava, quantas fotos eu tirei, com quem eu falei. Será que a gente precisa disso tudo? Não. Porque quem precisa enxergar a gente vai se conectar pela energia. Energia, meus irmãos. Você conhece uma pessoa pela energia dela. Você não precisa de mais nada. Essência, é divino, isso está entre espírito com espírito. Quando você abraça alguém, vocês já perceberam, quando vocês trocam energia num abraço, é coração com coração.
Então a gente não precisa de máscara, não precisa dessa autoafirmação, dessa consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Assim, Cristo, a necessidade essencial da criatura humana. Ou seja, ele intercede ao mestre, a Deus, que é o Pai, para que não haja, a perca de fé em Pedro. Porque ele sabia que a fé de Pedro era vacilante. Ele sabia que Pedro, em algum momento, ia vacilar na sua fé. Porque ele tinha todos aqueles outros contextos que faziam mais peso para ele naquele momento. E assim Cristo. Necessidade essencial. Hoje nós vamos falar de necessidade essencial, que para mim é a fé. Não é o tênis caro, não é o carro, não é a casa, não é a boa aparência, não é nada disso. É a fé, é a busca de si mesmo, é a crença em Deus, é entender que tudo que a gente está plantando aqui nesse plano, em algum momento a gente vai colher. E acreditem, não vai ser fácil, diante das escolhas que a gente eventualmente tenha feito. É contraditório, porque todos nós pedimos para estar aqui, nesse planeta, que é um planeta escola, faculdade, enfim, hospital, essa colônia. E a cada um de nós é dado o livre-arbítrio, para a gente escolher. Mas o mais engraçado, para não dizer absurdo, é que a gente tem consciência. Essa consciência está dentro da gente e vem manifestada de muitas outras existências. A gente só precisa se conectar com isso, se ouvir. Num círculo de lutas, onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos a transformação e morte. Olha aqui o que eu acabei de dizer. Transformação, buscar a evolução. E a morte é inerente a cada um. A gente não gosta de falar muito de morte, né? Eu conheço espírita que tem medo de morto. Olha para vocês ver se tem cabimento. Está dentro da casa espírita e tem medo de espírito. Eu falo, como que pode? Mas tem, acreditem. A morte é um fato. E ela não é o final de tudo, e eu já falei sobre isso em uma outra palestra que eu fiz aqui, que foi um tema também riquíssimo, e foi um tabu falar sobre isso. Ela não é o final de tudo. Ela é uma oportunidade que a gente tem de retornar à pátria espiritual, se refazer e voltar com mais ou menos consciência, levando mais bagagens ou menos do que as que trouxemos diante dos nossos acordos. Testemunhava que de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé é ativa e das mais difíceis de serem consolidadas. A fé viva e ativa é uma das mais difíceis de serem consolidadas. De fato, a fé viva e ativa é um dos maiores tabus que nós, como humanos, como espíritos que somos, temos. Fé viva e ativa. Porque, como eu disse no início, a nossa fé é vacilante. E basta a gente ter algum problema que ela não se torna só vacilante, ela se torna duvidosa. Aí a gente começa a duvidar de Deus. Aí a gente começa a duvidar de Jesus. Aí a gente já põe a culpa nos irmãozinhos desencarnados. Aí chega aqui e fala, olha, eu vou te falar uma coisa, eu devo estar assim, carregada de espírito. Minha vida, nada dá certo, trabalho, a hora que eu penso que vai, o negócio anda para trás. A minha vida afetiva vai de mal a pior. Nossa, eu devo estar obsediada. Será? Será que não é a falta de fé? Será que não é a falta de preparo dessa fé viva e ativa
porque ela é realmente uma das tarefas mais difíceis para nós, como seres imortais. Porque a fé, ela vai nos acompanhar por várias existências, assim como o espírito. O corpo físico, esse não. Esse corpo material, quando acabar o nosso tempo aqui, ele vai voltar para a Terra. Mas o espírito não. Esse ele persevera na fé viva, na fé que não é tanta fé, na fé racional. Ele permanece. E aí, o que a gente tem que estar sempre atento é como eu estou fazendo e o que eu estou fazendo com essa fé. Fé raciocinada. A doutrina espírita nos coloca diante dessa fé raciocinada. Porque quando não se trata de uma fé raciocinada, a gente tem, dentro da história, milhares de pessoas que foram mortas em nome da fé. Milhares. Nas cruzadas, na Inquisição, e por aí vai. Não era uma fé raciocinada. Era fé? Era uma fé. Mas uma fé cheia de dogmas, de secretismo, de ritos. E o espiritismo que Kardec trouxe, que foi o grande codificador da doutrina espírita, nos diz que a fé ela é raciocinada. Nós somos seres racionais. Portanto, sabemos sim o que é bom, o que é ruim. E o que a gente faz que não nos ajuda é consequência do que a gente escolheu. É essa fé que precisa ser ali regada todos os dias. É muito fácil, né, essa palestrante falar de fé, ela não sabe o que eu estou passando. Não pensem vocês que as lutas de vocês é diferente de qualquer outra pessoa, inclusive da minha. E hoje eu precisava de falar de fé. Eu precisava ouvir sobre a fé. Porque mesmo eu aqui dentro dessa casa, como trabalhadora, às vezes vejo a fé vacilar. Mas eu não tenho vergonha de assumir isso, não. Sabe por quê? Porque eu também estou no processo de desenvolvimento. Eu também estou na busca. Não sou perfeita. Eu me vejo muito em Simão Pedro. E muitas vezes a gente se atenua e se atenta a tudo que seja externo e não olha para o interno. O interno nos conecta com a fé, com Jesus, com os bons espíritos, com os mentores espirituais que são nossos amigos, que cuidam de cada um de nós, os nossos familiares, os entes queridos que já desencarnaram, que sempre estão por velar por cada um de nós. E Jesus só pregava fé e amor. E caridade. Nada mais. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la. Pequenos acontecimentos. Pode ser uma chateação, a perca de um emprego, uma briga, um desafeto, algo que saiu truncado, um filho que dá trabalho, um casamento que talvez não esteja diante daquilo que a gente projetou. E é importante dizer que a projeção é individual. E a gente quer pôr a conta para alguém pagar. Aí a nossa fé se torna realmente vacilante. Porque é muito mais fácil você dizer que a culpa é do outro do que olhar para si e entender que talvez a culpa esteja em você, no seu processo de amadurecimento. Como eu disse, nós somos seres de energia. Energia, a gente atrai. A gente vibra numa frequência de energia. E isso pode ser para bom ou para ruim. Estudos científicos, e não sou eu que estou dizendo, não sou médica, mas tenho muitos amigos que são médicos, e a gente sempre levanta essas discussões em grupos, em rodas de conversa.
Hoje a medicina já entende que nós, seres humanos, temos uma energia, que é o nosso espírito. Alguns aceitam, outros nem tanto, mas já se estuda a frequência. Nós temos vários tratamentos aqui na casa que tratam das frequências de vocês, como os cuidadores da alma, o reiki, o magnetismo. São tratamentos de cunho energético para alinhar os chakras, os centros de força, os seus voids. Nós somos frequência. E se a gente se deixa vacilar na nossa fé em algum momento, a gente baixa a frequência. Aí tá pronto, desequilibrou tudo, desandou tudo, tá tudo dando errado, mas a culpa é de quem? A culpa é de quem? E é qualquer coisinha, por mínima que seja, faz você questionar a sua fé, ao ponto de virar e falar assim, meu Deus, o Senhor me abandonou. Será que o Senhor não tem ouvido as minhas preces? Jesus, o que eu fiz para merecer isso? Eu devo ter sido muito ruim em outra existência, que agora é karma. Aí tem o tal do karma também. Não, é karma, é certeza. Isso aqui é karma. Eu estou pagando porque em outra vida eu devo ter sido péssima. Podem acreditar que alguma coisinha ou outras vocês vão trazer sim, porque elas precisam ser melhoradas. Mas o que foi de positivo só agrega. Só agrega. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. É o que eu acabei de dizer. Se a gente se pega no negativo, se a gente se pega nessa fé vacilante, se a gente se coloca preso a tudo aquilo que é só material, é mundâneo, faz parte da energia telúrica, dessa energia animalizada que a gente tem, dificilmente a gente vai se conectar com a fé viva. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meus pais moram em Trindade. Todo ano tem aquela festa lá do Divino Pai Eterno. Gente, eu nunca senti tamanha energia como acontece naquela cidade na época dessa festa. Dos seus seguidores, dos discípulos, né? Daqueles que são realmente devotos do Divino Pai Eterno. É fé. Você sente, olha, eu fico até arrepiada, você sente a vibração. Aquilo é fé. E é essa fé que Jesus nos convida todos os dias, para que a gente viva ela naquela intensidade, daquela forma, para que a gente não se deixe levar por nada. E que se algo acontecer, é para que faça com que a gente teste a nossa fé, a nossa compreensão, a nossa capacidade como filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Olha que honra você poder dizer que você é irmã de Jesus Cristo. Eu sou irmã de Jesus Cristo. Ele foi meu modelo e guia. E é fé. Você vê lá pessoas que vêm, claro, eu não concordo com alguns exageros, né? Mas cada um vai doar aquilo que pode. Tem gente com um cruz de não sei quantas toneladas nas costas, outros chegam lá ajoelhado, fazem as suas promessas. Longe de mim falar que isso é errado, mas ainda assim é fé. E é bonito se ver. É bonito se ver. E eu faço questão, todo ano, eu sendo espírita de berço, de ir no encerramento dessa festa. Na última missa que eles fazem lá. Porque lá eu vejo a fé sendo vivida na realidade, na força. São pessoas que se deslocam de quilômetros para estarem lá na fé. Outro exemplo. Agora eu vou falar da minha casa. Essa casa maravilhosa aqui que acolhe todos vocês. Quando chegam assistido nas salas que a gente trabalha, seja os tratamentos de cunho energético, ou nas salas mediúnicas, muitas vezes vocês chegam em estados de dores muito grandes.
Mas vocês vêm pela fé. E é a fé do desconhecido. Porque aqui a gente não trata só do Deus vivo. A gente trata da imortalidade. Eu estou vendo um monte de espírito aqui sentado. Calma, não corram. São os encarnados, mas tem alguns desencarnados que são convidados a virem também para assistir e ouvir essas palestras. Isso é fé. Esse movimento que a gente está fazendo aqui hoje é de fé. Mas é uma fé raciocinada. É uma fé que tirou o nosso véu da nossa incompreensão de que nós somos imortais. Que a nossa fé ultrapassa as nossas vidas aqui no plano físico. Que ela transcende outros planos. E que vai existir em nós por muitas existências. Então vamos tratar dessa fé, né? Agora, vamos aproveitar agora. Não vamos deixar para depois. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível que reconheças a transitoriedade. Então, nós vamos pegar 3 frases aqui para a gente levar para essa semana. Transitoriedade, fé e necessidade. Fé, a gente precisa e vive ela. Porque todo mundo tem fé. Que seja muito ou pouco. Que seja numa crença ou noutra. Existe fé. Vocês concordam comigo? Todo mundo tem fé. De alguma forma. A necessidade é a fé viva. Que a gente precisa viver. A necessidade não é, como eu disse, fora. É dentro. E dentro consiste em Deus. Em Cristo. E eles são um movimento de fé, de amor, de bondade, de caridade. E transitoriedade, a gente vai tratar de todos os bens transferíveis que te cercam. O que seriam esses bens transferíveis? É tudo aquilo que é material. Vou contar um segredinho para vocês. Se ninguém contou, eu vou ter que ser a chata e contar. Nada pertence a ninguém. Nada. É tudo emprestado. Portanto, tudo que a gente tem, em algum momento, quando a gente não existir mais aqui, será transferido para outra pessoa. E aí o que mais me preocupa, e a gente vê muito isso também em sala mediúnica, é que quando existe essa transferência de questões materiais, tem uma energia muito forte ali. Porque muitas vezes elas vêm de desafetos, desacordos, de não concordâncias, e ali fica irradiada uma energia do negativo. Tanto para o irmão que vai, quanto para os que ficam, e precisam fazer, né, uso e dar continuidade nesse legado. Tem uma energia, e ela pulsa. Gente, acreditem, tem cheiro, cor e onda. Nada do que a gente tem é nosso permanente, é tudo transitório. Tudo é transitório. O dia de hoje, ele não volta mais. Mesmo que eu faça essa palestra aqui de novo por mais 20 vezes, em lugares diferentes, não vai ser a mesma energia e não vai ser essa mesma fala. Tudo é transitório, meus irmãos. Então, não vamos nos apegar a isso. Por isso que lá no começo eu fiz questão de falar das dificuldades de Pedro, trazendo para essa narrativa mais sucinta, mais real, do que a gente busca, dessas necessidades que a gente tem, que são transitórias. Beleza, um dia acaba. Dinheiro um dia acaba. A vida do corpo físico um dia acaba. O que permanece é a imortalidade do espírito. E a fé está aí, no espírito. A gente só precisa se conectar com ela. Amar-nos uns aos outros com fidelidade e devotamento. Converte, porém, de que a fé viva na vitória
final do Espírito eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. É viva e vitória. O óleo divino que sustenta a luz interior. Vocês já devem ter visto nas passagens do Cristo que eles tinham por hábito de ungir uns aos outros com óleo. Esse processo de fazer essa limpeza através dos olhos, lavando os pés, além de ser uma forma de dizer para o outro que se vê na mesma igualdade, num pé de igualdade, é como se eles estivessem fazendo uma limpeza de toda aquela parte que nós chamamos de energia deletéria. Miasmas, larvas astrais e outras coisas mais. Ungir. O óleo, ele tem essa propriedade, ele tem essa particularidade de ungir, de limpar. Maria Madalena, um dia, se colocou à disposição de lavar os pés de Jesus. Foi criticadíssima, né? Porque não podia. E ela falou que, não, tudo bem. E Jesus disse, ela não é diferente de mim. E agora vocês imaginam quantos espíritos evoluídos tiveram aqui na Terra e viveram a fé sem se indagar das questões materiais, porque entenderam, como Simão Pedro depois entendeu, e mesmo assim ele ainda negou, que eles precisavam de muito pouco para viver. Eu fiz uma imersão, e isso eu estou dividindo com vocês, para dentro de mim, para a minha vida, há cerca de 3 anos atrás, onde eu diminuí cerca de 40% das minhas atividades de cunho profissional. Porque eu entendi que eu precisava dedicar um pouco à pessoa mais importante que existia, eu mesma. Eu precisava buscar o equilíbrio espiritual, eu buscava já isso de uma forma muito acelerada entre um compromisso e outro. Mas uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca busquei ser quem eu não era. Eu aceito tudo que eu tenho, como eu tenho e do jeito que eu sou. Talvez por isso que eu seja tão agraciada por Deus, com esses irmãos em Cristo que eu tenho, que são os meus amigos, a minha família, o prazer ainda de ter meus pais aqui encarnados, meus irmãos, sobrinhos. Isso é conquista. E vou contar um segredinho. Eu não paguei nada por isso. Eu não precisei pagar. Eu fui eu mesma. E aí a gente tem uma Madre Teresa, como eu trouxe na última palestra. A gente tem Francisco de Assis, que fez um voto de pobreza, porque entendeu que precisava buscar essa essência divina dentro dele. E tantos outros, Irmã Dulce, Chico, viviam com muito pouco, praticamente com o que era necessário. O nome disso é fé. E nunca faltou nada para eles. Então, hoje, o que eu queria trazer para vocês era para que a gente se atentasse à nossa fé e à necessidade essencial, que de fato é a busca de Jesus, a busca de Deus, a busca de nós e a busca da fé, dessa energia que vibra dentro da gente. E a gente já tem ela, viu? A fé é inerente a cada um, mesmo aqueles irmãos que talvez em algum momento tenham se perdido dos ensinamentos, dos preceitos de Jesus, eles também têm fé. Um irmão que às vezes vive numa condição de rua, uma pessoa que está presa, alguém que cometeu algum tipo de delito, ele pode ter fé. Ele pode, no último momento da vida dele, se arrepender e falar, Senhor, me perdoa. É fé.
A fé é o sentimento que transmuta. E ela está conectada com o amor. É um sentimento maravilhoso. E que a gente também tem e pode dar de graça. E receber de graça. Então, eu trouxe como última imagem Moisés e seus discípulos. Esse aqui é um exemplo de um homem que viveu a fé. Salvou milhares de pessoas de uma situação muito ruim que eles viviam no Egito, né, sobre os julgos de um pseudo-deus, né, que era assim que Ramsés se intitulava. E eles andaram por anos no deserto, movidos por uma fé que foi trazida a Moisés quando ele teve a oportunidade de trazer os 10 mandamentos, nada mais e nada menos que através de Deus. Isso é fé. Todos o seguiam, mesmo sem saber o que ia acontecer. E não faltou nada para eles. Não faltou o de comer, o de beber e a luz. E, sobretudo, a fé. Mesmo depois que foram feito todo o movimento de partilha, e que daí partiram as 12 tribos, e isso aqui daria mais uma palestra, quem sabe uma outra hora eu trago isso para vocês, ainda assim era fé. A fé é que movia essas pessoas, e fizeram com que elas seguissem os ensinamentos de Moisés, que era um homem assim como nós, como Pedro, como tantos outros discípulos de Jesus. E é com essa sensação de fé. Eu estou sentindo a energia aqui da fé hoje, hein? Acho que eu fui lá e falei de Trindade, todo mundo falou, não, mas peraí, a gente está aqui, a nossa fé também é boa. Eu vou pedir para que vocês agora se sentem de maneira mais confortável às cadeiras, porque os nossos irmãos vão fazer um tratamento com vocês agora de cunho energético, que é o passe magnético. Eu vou fazer uma oração para que a gente possa entrar em ressonância com o nosso Pai Maior. Vamos fechando os nossos olhos, nos colocando disponíveis a esse tratamento. Vamos fechando os olhos, nos conectando agora com o nosso Mestre Jesus. Imaginem que nós somos um desses seguidores de Moisés. Na nossa caminhada nos nossos desertos, em busca de evolução e de conhecimento. Ó glorioso Marte São Sebastião, protegei com a vossa intercessão. Livrai-nos de todo o mal, de toda a epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se converta para Jesus aqueles que se perderam na fé. Ajudai que o justo persevere até o fim na sua fé. Glorioso Marte São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor nosso, vós que derramaste vosso sangue e deste vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançai-nos dele a graça de sermos vencedores dos nossos infortúnios, que nos fazem viver sem fé, sem esperança, sem caridade e sem amor. Protegei com a vossa poderosa intercessão todos os desvalidos que a vós recorrem, especialmente a mim, seu filho e sua filha. Livrai-nos de todos e de toda a epidemia moral, espiritual e corporal, de todas as fraquezas que possam nos lançar longe da fé e da compreensão.
Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para com os outros. E que possamos perseverar no mandamento do amor. Programado a boa nova, e que seja feito todo o evangelho, até o triunfo final, até aonde possamos viver, dentro da fé. São Sebastião, advogado contra a epidemia, a fome e a peste. Rogai por todos nós, que somos filhos de fé. E imaginem agora, como eu disse, que nós somos um desses seguidores de Moisés, ao caminhar nas nossas estradas, percorrendo essa imensidão desse deserto, tentando nos conectar com os ensinamentos do Mestre, tentando nos conectar com a nossa divindade, com a nossa fé, com o amor, com a caridade. Imaginem que à sua frente agora, Moisés se encontra segurando seu cajado e trazendo para vocês o caminho a seguir. Que a nossa fé não seja vacilante, Senhor. Que nenhuma fragilidade ou dificuldade do mundo possa nos levar a nos conectar com o externo. Que a gente possa se colocar de joelhos diante de Ti, Pai, e ter a certeza de que o Senhor sempre nos ouve, e que mesmo aquilo que nos parece tão difícil, ainda assim é uma oportunidade de crescimento e de merecermos a sua graça. E que mesmo que a caminhada seja dura nesse deserto, que a gente possa se fazer valer da consciência de que tudo passa. Nenhuma dor é eterna, nenhuma dificuldade é eterna. Tudo faz parte de um processo. E que nós somos muito gratos por poder viver essas experiências, esses processos, essa busca. Que possamos nos fazer consciente de que somos felizes, alegres e realizados com quem somos, como somos, com o que temos, e gratos por isso, gratos por essa oportunidade. Porque o Senhor foi só amor e nunca nos abandonou. Que nós não nos abandonemos uns aos outros e que a gente não dê as costas, principalmente para nós, para tudo aquilo. Como dizia um irmão espiritual, o pouco ainda assim é muito. Que a nossa fé não seja vacilante. Que eu possa crer sempre no amor de Deus, nesse irmão Jesus Cristo. E que agora ele possa visitar o lar de cada um de vocês. Mentalizem alguém que vocês gostariam nesse momento que fosse visitado também por Moisés. E que ao bater esse cajado ele pudesse também orientar esse irmão,
trazendo o lenitivo que se faz necessário nesse momento. Imaginem a casa de vocês, que nesse momento foi deixado um arranjo de rosas brancas, que vai durante toda a semana trazer luz, paz e compreensão. Trazer fé, amor, benevolência, indulgência, compaixão. E agora já vamos nos despedindo de Moisés, gratos por essa oportunidade dele ter caminhado conosco por esse pequeno momento, nos trazendo a serenidade necessária, dentro da nossa caminhada, desse deserto imenso de experiências que a gente vive. Vamos voltando, abrindo os olhos, fazendo uma respiração. Todos bem? Gente, muito obrigada a todos. Eu desejo a vocês uma excelente semana, uma semana de fé, de muitas conquistas. E muito obrigada por essa oportunidade de dividir com vocês aqui esses 40 minutos. E que assim seja. Muito obrigada.